Fala você, meu querido e minha querida, eu sou o professor Elton Oliveira, aqui do canal Muita História, e hoje eu vim para a gente conversar sobre a Revolução Francesa. Vamos iniciar então, a partir de agora, uma sequência de 3 vídeos para arrematar a Revolução Francesa. E eu inicio falando sobre os antecedentes, mas antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o mundo da história, e vai lá no Instagram também e nos segue, @prof.multi_história. Vou deixar o link aqui do meu Instagram embaixo, então você já clica, vai lá e nos segue. Vamos lá então pipocar. Seguinte, gente, sobre a Revolução Francesa. O que vai ser a Revolução Francesa? A Revolução Francesa vai ser um movimento iniciado pelo Terceiro Estado, que vai culminar com a ascensão da burguesia. A Revolução Francesa, ela vai ser responsável por modificar a compreensão do mundo, o desenvolvimento do mundo. Ela vai ser responsável por modificar todas as relações sociais existentes até então. A Revolução Francesa vai ser responsável por acabar com aquilo que nós compreendemos como o antigo regime, certo? Tudo isso nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Eu quero falar para vocês sobre a estrutura social dessa galera, divisão social. Só que eu queria fazer um paralelo. Ó, eu quero retroceder até a Idade Média, só para vocês terem noção do atraso da França. Durante a Idade Média, a sociedade era dividida em estamentos. E nesse primeiro estamento aqui, nós temos a galera do clero. No segundo estamento, nós temos os nobres. E no terceiro estamento, eu vou colocar aqui como resto. E esse resto da sociedade, ele engloba os camponeses, ele também vai englobar os artesãos. Certo. Agora, por que eu estou falando de Idade Média? A Idade Média vai ser um período de 476 a 1453. Vamos pensar que essa organização social aqui, ela vai começar a partir, sei lá, de 576, estou dando um exemplo. Então, de 576 a 1453, essa vai ser a ordem vigente. Professor, mais uma vez, por que você está falando de Idade Média na aula de Revolução Francesa? Seguinte, gente, porque a sociedade da Revolução Francesa, a sociedade da França antes da Revolução Francesa, também era dividida dessa forma. Só que em vez de estamentos, era dividida em estados. Nós temos o primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado, composto pela nobreza, e o terceiro estado, composto por esse resto, camponeses e artesãos. A diferença é que aqui, durante esse período, durante esse processo revolucionário, nós vamos ter a chegada dos burgueses. Então, a sociedade está dividida dessa forma aqui, ó. Vermelhinho, quem? A galera do clero. Amarelinho, quem? Os nobres. Azulzinho, quem? O resto, camponeses, burgueses e artesãos. Eu quero que vocês compreendam que desde a Idade Média, a França basicamente vai conservar essa organização social. De 1453 é o fim da Idade Moderna, né? É o fim da Idade Média. E até 1789 a França estará conservando essa organização social. Ou seja, a França basicamente está atrasada. A França basicamente está atrasada. O que mais eu trago para vocês? Como era o funcionamento dessa sociedade? Essa era uma sociedade extremamente desigual. E essa sociedade ela era baseada na desigualdade. Essa desigualdade tinha relação com o critério de nascimento. Se eu nasço nobre, eu nunca vou conseguir me tornar um membro do terceiro estado. Se eu sou alguma pessoa que tem uma família que sempre foi ligada ao clero, eu não vou conseguir estar relacionado ao terceiro estado, de forma nenhuma. Da mesma forma, se eu for alguém do terceiro estado, eu nunca vou conseguir ser nobre. E as pessoas eram tratadas de forma diferente perante a lei. Como assim, professor? Chega eu, um nobre, e outra pessoa do terceiro estado, nós vamos ser tratados totalmente diferentes. Agora, o que é que eu quero que vocês percebam? O terceiro estado, que eu tinha falado para vocês, eu coloquei aqui pelo menos 3 tipos de pessoas. Os burgueses, os camponeses e os artesãos. Os camponeses eram entendidos como a ralé daquele período. Eram as pessoas que ninguém queria ser. E os burgueses
eram as pessoas extremamente ricas. Do cara que é burguês ao cara que é camponês, eles eram tratados de formas iguais. Só que, se você tem muito dinheiro nesse período, você não quer de forma nenhuma ser tratado igualmente a uma pessoa que é pobre. O cara que vai em rua e o cara que é dono de banco, eles eram tratados da mesma forma nesse período. Os burgueses não estão gostando dessa relação. Só que outras coisas vão começar a se sobressair para que a gente tenha a eclosão desse movimento que nós conhecemos como Revolução Francesa. Então, essa parte da sociedade desigual a gente entendeu, a do critério também, e aqui havia pouca mobilidade, e tem pessoas que vão falar que não havia nenhuma mobilidade. Como assim? Se eu nasci do terceiro estado, eu nunca vou conseguir me tornar um nobre. Se eu sou um nobre, eu nunca vou conseguir me tornar alguém do terceiro estado. Quero que você entenda também que a noção de riqueza e nobreza são coisas totalmente diferentes. Riqueza e nobreza são coisas totalmente diferentes. Eu poderia ser alguém muito rico e não ser nobre, ao passo que eu poderia ser nobre e ser alguém muito pobre. O contrário também acontecia. Um nobre rico, inclusive, era normal, certo? Então, é importante entender que o critério é de nascimento. Se eu quero me tornar um nobre, eu sou um plebeu, e eu quero me tornar um nobre, a única forma é nascendo de novo. A única forma é nascendo de novo. Então, o critério é de nascimento. A sociedade baseada na desigualdade, o critério para essa desigualdade é o nascimento. Tranquilinho até aí? Vamos lá dar prosseguimento. Seguinte, a França ela vai passar por alguns períodos de crise. E nós temos aí a crise econômica. Primeiramente, eu trago para vocês a questão da Guerra dos 7 Anos. A França, ela era um país rico, tinha muito dinheiro, só que como era a organização dessa sociedade, o clero e a nobreza, eles luxavam bastante, gastavam muito dinheiro, e quem sustentava toda essa gastança era a galera do terceiro estado. As pessoas do terceiro estado eram as únicas que pagavam impostos. O clero e a nobreza vão sobreviver, vão viver dos impostos que o terceiro estado gera. Então, plebeu, camponês e burguês vão sustentar toda a luxúria do clero e dos nobres. O que é que vai acontecer? A Inglaterra ela vai se envolver na Guerra dos 7 Anos com a França. A França vai sair perdedora dessa batalha. Só dela entrar nessa Guerra dos 7 Anos, por alguns territórios nas colônias norte-americanas, né, ela vai perder muito dinheiro, só de entrar no conflito. E como ela acaba perdendo esse conflito, ela também vai perder mais dinheiro ainda. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter a independência dos Estados Unidos. A França, ela basicamente vai gastar 2 bilhões de libras financiando a independência dos Estados Unidos. Então ela já não estava bem economicamente por conta da Guerra dos 7 Anos. Depois ela acabou incentivando a independência dos Estados Unidos e gastando esses 2 bilhões de libras. E outra coisa, ela vai fazer um tratado com os ingleses. Um tratado no qual a França vai importar tecido dos ingleses e em troca vai acabar vendendo aí vinhos. Eu quero que vocês entendam que com essa medida a gente vai ter a diminuição da produção de tecido francês. E eu quero que vocês pensem o seguinte, vamos lá criar uma lógica na cabeça de vocês para que vocês consigam compreender melhor isso aqui. Ó, imagina que no meu país tem uma produção de tecido. Meu país tem uma produção de tecido. Só que eu consigo produzir muito pouco. Eu não tenho tanto desenvolvimento industrial. Já a Inglaterra já tinha passado pelo processo de revolução industrial, produzia muito mais tecido em uma menor quantidade de tempo. Ou seja, os tecidos ingleses eram muito mais baratos que os tecidos franceses, certo? Que os meus tecidos. Se eu acabo sempre comprando os tecidos ingleses em detrimento do meu, se eu sempre compro esses tecidos ingleses e simplesmente diminuo a venda dos meus tecidos, quer dizer que eu não vou conseguir desenvolver a minha própria indústria. Então, esse tratado que os ingleses fizeram com os franceses vão acabar a dar a cartada final nos franceses. Os franceses vão continuar produzindo vinho e os ingleses vão continuar vendendo seus tecidos. Esse tratado
de ter sido inglês pelo vinho francês vai arrefecer, vai diminuir o ritmo das indústrias francesas. Com isso, nós vamos ter uma parte do congelamento industrial da França. O que mais eu trago para vocês? Nesse período que antecede a Revolução Francesa, nós vamos ter uma crise agrária. Vai existir uma crise climática muito grande. As plantações vão ser extremamente ruins de colheita. A gente vai colher muito menos do que o que a gente pensava. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós temos a Guerra dos 7 Anos, independência dos Estados Unidos e o tratado com os ingleses. Tudo isso vai diminuir a economia francesa. A economia francesa, ela vai declinar por conta dessa galera aqui. E de quebra nós temos a crise agrária. Aí eu pergunto a você, os pessoais do clero e os pessoais da nobreza, eles estão preocupados com essa crise econômica? Não estão. Eles continuam gastando loucamente como se não houvesse amanhã? Continuam. Vai chegar uma hora que somente o terceiro estado não vai dar conta de pagar todos os custos desses dois estados, do primeiro e do segundo estado. Aí nós vamos ter o quê? Exatamente. A convocação dos estados gerais. Só que a convocação dos estados gerais vai ficar para uma outra aula. Trago agora aqui para vocês questões que é para a gente entender como que essa bagaça aí é cobrada nas questões. Acerca da Revolução Francesa, assinale a alternativa correta. O contexto social da França foi crucial para que a revolução ocorresse, e as péssimas condições econômicas foram impulsionadores para a eclosão da revolução. Vamos lá. O contexto social. Qual era o contexto social da França? Uma sociedade extremamente desigual, baseada na desigualdade, no qual nós tínhamos o primeiro e o segundo estado sendo sustentado pelo terceiro estado. Isso vai gerar uma crise em algum momento? Vai. Isso vai gerar insatisfação pelas pessoas do terceiro estado? Vai sim. E as péssimas condições econômicas. Quais foram essas péssimas condições econômicas? Primeiro, nós tivemos a Guerra dos 7 Anos. Segundo, nós tivemos a independência dos Estados Unidos. Terceiro, nós tivemos o arrefecimento da indústria francesa através do tratado de panos e vinhos. E quarto, uma péssima colheita que eu tinha acabado de explicar para vocês. Então, até aqui a letra A está correta. Letra B. A divisão da sociedade francesa permitia a mobilidade social. Eu disse a vocês que não existia mobilidade social, que ela era ou pouca ou nenhuma. Terceira, as camadas sociais da sociedade francesa não permitiam zonas de transição. Até aqui tudo bem. Nunca houve casos de pessoas que conseguiram sair de suas classes para outras. Eu disse que existia pouca ou nenhuma. Quando uma questão ela sempre fala nunca, sempre, somente, a gente já começa a desconfiar. Eu não posso afirmar com certeza, nem a banca pode afirmar com certeza, de que nunca houve um caso de pessoas que conseguiram sair de suas classes para outras. Existiram? Sim. Então essa aqui, errada também. Letra D. Somente após a melhoria econômica, a sociedade francesa conseguiu extinguir a sua divisão do antigo regime. Essa questão, essa alternativa, ela está antecedendo algo que a gente ainda não viu. Não ia fazer isso aqui à toa para vocês. O que é que eu quero que vocês percebam? A questão está falando que somente depois que a França se recuperou economicamente é que a gente teve a extinção do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Isso é uma grande mentira. Ainda quebrada economicamente, nós vamos ter modificações sociais muito importantes que vão acontecer. Então, isso aqui eu falo para vocês na próxima aula, mas a letra D está errada. Gabarito, letra A. Segunda questão. A Revolução Francesa extinguiu a sociedade do antigo regime, típica dos tempos modernos, que se caracterizavam por... Vamos se atentar para o comando da questão. A Revolução Francesa extinguiu, acabou com a sociedade do antigo regime. O que significa antigo regime? Antigo regime, gente, está falando sobre uma monarquia. Eu vou até escrever.
Está falando sobre a monarquia absolutista. A França era uma monarquia absolutista nesse período. Tudo bem? O rei fazia tudo o que ele quisesse. O rei, ele era absoluto. E uma sociedade do antigo regime é essa sociedade desigual. E essa desigualdade, ela é baseada no nascimento. Baseada no nascimento. Bom, então a Revolução Francesa, ela acabou com essa sociedade do antigo regime, típica dos tempos modernos, que se caracterizava. Quais eram as características da sociedade francesa antes da Revolução? Ela era autoritária, baseada nas ideias principais do Iluminismo. Iluminismo, movimento do século XVIII, conhecido como o século das luzes, no qual nós vamos ter o desenvolvimento de diversas práticas contrárias ao antigo regime. Agora, como ela é autoritária e baseada no princípio do iluminismo? Isso aqui não cabe. Letra A está errada. Letra B. Socialista. A questão é sobre a sociedade. Não posso afirmar para vocês que a sociedade francesa ela era socialista em 1789. Uma sociedade socialista ela vai começar a ser formada na Rússia bem depois, na Idade Contemporânea, em 1917, certo? Então, letra B está errada. Letra C. Era uma sociedade reformista, organizada em torno da liberdade partidária e de expressão. Quando? Ele está perguntando qual era a formação típica dos tempos modernos. Então, eu não posso falar sobre a liberdade se eu acabei de falar também que ela fazia parte do antigo regime, que era uma monarquia absolutista baseada na desigualdade. Letra D. Estamental, baseada em privilégios, favorecendo o clero e a nobreza. Mais uma vez, lembra da estrutura. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. E terceiro estado, o resto. Artesão, burguês, camponês. Então, gabarito, letra D. E aqui nós temos a terceira questão. A Revolução Francesa reflete a revolta contra uma sociedade dividida em ordens e baseada em privilégios. O mundo que os revolucionários destruíram e chamaram de antigo regime caracterizava-se pelo, mais uma vez, quais as características do antigo regime? Já expliquei para vocês o que é o antigo regime. É a sua hora de escrever o que é. Então vamos lá. As alternativas. Letra A. Poder da igreja, que junto com os nobres explorava os camponeses, que, além de cultivar os campos, eram obrigados a participar das cruzadas. Os camponeses eram obrigados a participar das cruzadas. Gente, cruzadas, isso aqui é assunto de sexto ano, certo? Assunto de sexto ano. As cruzadas elas vão começar a existir em perseguição ao islamismo que está surgindo. Eu estou falando para vocês sobre idade contemporânea. Cruzadas aqui, nesse contexto que a questão está trazendo, é na transição de quê? De quê? Exatamente. Da idade medieval para a idade moderna. Tudo bem? Letra B. Mais uma vez. Era caracterizada pelos luxos das camadas privilegiadas, especialmente na dos burgueses, que se controlavam toda a produção que vinha do campo. E junto com o clero, estabeleciam os tributos. Eram os burgueses junto com o clero? Não. É importante a gente lembrar isso, Lembra que eu falei para vocês que riqueza e nobreza são coisas diferentes? Faz o triângulozinho. O primeiro não é o clero, o segundo não é a nobreza, o terceiro é o resto. Dentro desse resto aqui, nós temos a burguesia. Então eu vou falar que os burgueses se juntaram com o clero nesse primeiro momento. Não, letra B também está errada. Letra C. A sociedade do antigo regime é caracterizada pelo fortalecimento das corporações de ofícios, que frequentemente estavam a extorquir os trabalhadores artesanais, em detrimento dos privilégios que o clero e a nobreza gozavam. Letra C está interessante. Vamos ver a D. Poder absoluto, mais uma vez, o mundo dos revolucionários destruíram o antigo regime. Ele era caracterizado pelo poder absoluto da monarquia francesa, envolto em uma série de privilégios, que ofendia a miséria dos pobres camponeses, membros do terceiro estado, obrigados a pagar a maioria dos tributos. Essa questão está toda correta. Agora nós estamos entre a letra C e entre a letra D. Vamos lá. A sociedade do antigo regime,
Ela é baseada no fortalecimento das corporações de ofícios, que frequentemente estavam a extorquir os trabalhadores artesanais em detrimento dos privilégios do clero e da nobreza. Ó, extorquir os trabalhadores artesanais em detrimento dos privilégios que o clero e a nobreza gozavam. Até aqui a letra C está correta. Vamos ver o primeiro. Fortalecimento das corporações de ofícios. Ó, não são corporações de ofícios aqui, certo? Então, essa letra C, ela está errada. Gabarito certo, letra D. Gente, aqui mais uma vez eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo. Eu sou o professor Welton Oliveira, aqui do canal Muita História. Beijão para vocês, me despeço, valeu, tchau, tchau. Até a próxima, fui!